Oi, gente, eu sou a Fernanda do Ateliê Meia Tigela e hoje eu trouxe o meu presentinho adiantado de Natal para vocês, a mochilinha essencial. Essa peça é uma mini mochila, mas também pode ser usada como uma bolsinha transversal, uma bolsinha tira-cola. A aula de hoje vai ser usando materiais sintéticos, que são aqueles materiais que imitam o couro, mas eu acredito que vocês têm total condição de adaptar essa aula para o tecido. E eu vou te ensinar a fazer essa bolsa com dois modelos de alça. Com a alça removível com mosquetão nas pontas. E esse modelo é legal caso você faça uma bolsa mais neutrinha, marrom, pretinha, uma cor lisa, um modelinho mais basiquinho. Você pode mandar mais de um modelo de alça para o teu cliente e aí ele pode mudar a cara da bolsa de acordo com o humor, com a vontade dele. Mas também eu vou te ensinar como fazer com a alça fixa, que obviamente dá bem menos trabalho. E aí você escolhe e faz o que o teu coração mandar. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para vocês fazerem o download gratuito desse molde e dentro do molde também vai ter a lista de materiais que eu utilizei para fazer essa peça. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações sobre os meus parceiros de materiais, que é onde eu compro todos os materiais para trabalhar com os meus artesanatos. Em qualquer loja parceira aqui do ateliê, o meu cupom de desconto é Meia Tigela. Então, sempre que você for comprar em qualquer uma dessas lojas, use lá o cupomzinho porque vai ter um descontinho. E óbvio, né, gente? Não esquece, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para ser notificado sempre que tiver vídeo novo por aqui e deixa uma curtidinha e um comentário aqui nesse vídeo. Também vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você participar do meu grupo VIP lá no WhatsApp. Te espero lá. Para fazer essa peça, obviamente eu vou usar um sintético da minha coleção e eu vou utilizar os meus sintéticos da coleção Essenciais. A Personal Art ouviu os meus pedidos porque eu sentia muita falta de sintético xadrez e petit pois nas cores básicas para poder complementar aí as minhas peças. Quem me acompanha sabe que eu amo uma cor e eu também costuro tecido, então essa facilidade de combinar estampas no tecido ainda não estava presente no universo dos sintéticos. Mas a coleção Essenciais veio para suprir essa demanda e agora a gente tem 9 cores lindas no sintético liso, no xadrez e no petit pois e combinando lindamente. Como eu disse para vocês, eu ajudei a desenvolver essa coleção, mas quem vende é a Personal Art. Eu vou deixar todas as informações e o link da loja aqui na descrição do vídeo. Não esqueçam de usar o meu cupom porque dá desconto e abusem dessa coleção porque ela tá maravilhosa. Eu já mostrei para vocês a bolsa pronta, mas aqui eu quero mostrar para vocês o composê que eu acabei utilizando para fazer essa peça. Eu não utilizei todas as estampas, todos esses rolinhos, mas a base cromática da minha peça foi essa aí. Mas chega de papo, bora costurar e a gente vai começar fazendo o nosso bolsinho frontal. Então, eu já cortei o meu sintético, já fiz as marcações também dos piquezinhos. Essas marcações vão estar lá na modelagem, mas é importante que você faça um piquezinho também. E aí, com a ajuda da fita dupla face, que é específica para costura criativa, eu piquei alguns pedacinhos e vou estruturar, vou colar o meu sintético no avesso do meu forro. Para forro eu tô usando o Bagum, que já vai dar estrutura também para minha peça, vai ficar perfeito. Gente, eu vou usar muito dessa fita dupla face aqui nesse vídeo, mas vocês podem substituir ela também pela cola de contato. Pro canal do zíper, já cortei então meu sintético e fiz um risquinho marcando bem o centro dele, para posicionar então as minhas fitinhas dupla face. Eu coloquei uma em cada ponta e uma alinhada ali com aquela marcação que eu fiz do centro. A fita que eu uso é uma fita de 7 milímetros que vocês vão encontrar na Personal Art e ela tem exatamente a medida do virado, que é essa bainha que eu faço, então só dobrando a minha borda do sintético para dentro. Eu vou tirar a película da minha fita e vou fazer esse virado, essa bainha com 7 milímetros nas duas laterais. E eu também gosto de vir com o meu martelo de sintético e dar leves batidinhas para assentar melhor o material. Novamente, vou vir com a minha fita dupla face e vou passar uma camadinha agora em cima das bainhas que eu fiz. Gente, novamente, vou reforçar essa informação. É uma fita dupla face de costura. Ela agiliza demais o trabalho, então por isso ela vale muito a pena. Mas você não tem acesso a essa fita, faz então com cola de contato. Então, tirei a película em um dos lados, já vou aderir ali o meu zíper. Eu tô usando o zíper tratorado, mas você pode usar o zíper comum também. E aí você vai tirar a película das duas fitas que ficaram lá pelo avesso e vai dobrar e posicionar a segunda lateral, então a segunda bainha por cima do zíper. Novamente, dá umas marteladinhas para assentar o material e agora bora passar um pesponto só para fixar todo mundo junto desse jeitinho. E agora eu vou colocar o meu cursor e presta bastante atenção na posição em que o zíper tá e pelo lado que eu tô entrando no meu cursor, tá? Agora você vai pegar o teu sintético da parte de baixo do folhe e vai posicionar bem alinhadinho então os sintéticos centralizados com o zíper alinhado lá com a ponta superior.
Passa uma costurinha de segurança só nas duas laterais para prender todo mundo junto desse jeitinho, ó. Só desses dois ladinhos aqui, o restante vai ficar solto. E agora você vai dobrar o sintético, deixando ele bem ajustadinho, bem apertado ali no canal do zíper, desse jeitinho. E você vai passar uma costura com 1 centímetro nas duas laterais. Grava essa informação, a margem é de 1 centímetro. Pode colocar mais uma camadinha de fita aqui no teu sintético para ajudar a aderir ele. E aí é hora de desvirar aqui o nosso canal do zíper, o nosso fole. Quanto mais ajustado, mais apertadinho você conseguir fazer a dobra, melhor vai ficar esse acabamento aqui. Então tenta deixar bem bonitinho. Aproveita e também já passa um pespontinho para fixar as duas laterais ali que ficaram abertas do teu sintético. O fole do nosso bolso frontal tá pronto e olha que coisa mais fofa que ele ficou. Aproveita e já junta aqui as costuras e faz as marcações de centro, porque depois elas vão te ajudar na hora da fixação da tua peça. Aí faz essas marcações ou com uma canetinha específica para sintético ou então com uma canetinha fantasminha, daquelas que somem com o calor. O sintético do espelho eu já passei uma costurinha toda a volta e já refiz as marcações ali de centro também. Como eu só quero usar as cores da minha coleção nova de sintéticos, eu vou fazer o meu vivo encapado. Então, para isso, eu vou usar cola de contato e já tem um vídeo completo aqui no canal, onde eu te ensino tudo para trabalhar com esse tipo de cola. Mas eu cortei um pedaço, uma tira com 2,5 centímetros de largura de sintético, passei a cola de contato e esperei secar. Para fazer esse vivo, eu vou precisar de vivo espaguete, que é esse caninho plástico aí que eu tô mostrando para vocês. E aí é basicamente colocar esse caninho e virar o teu sintético, colando ali as pontinhas bem alinhadas dele e deixando o caninho bem lá na dobra, bem alinhado com a dobrinha ali do meu sintético. Se preferir, pode usar o vivo pronto, não tem problema e vai funcionar. Aí para marcar ainda mais onde tá o espaguete, eu uso um vincador, aqueles de papelaria mesmo, e dou uma apertadinha. Assim eu faço o sintético encostar, digamos assim, fazer o contorno do vivo bem certinho e também empurra o caninho plástico mais para dobra, mais para lateral do meu sintético. E bora sentar a bunda na máquina. Gente, agora eu vou pegar então meu espelho e vou colocar um pedacinho de sintético, o mesmo sintético que eu usei para encapar ao vivo, eu cortei ali uma tirinha, vou alinhar bem centralizado com aquela marcação, aquele piquezinho que eu já fiz e vou passar uma costurinha desse jeito. E percebo que eu tô com o avesso do meu sintético virado para cima. E agora, para prender o vivo no lugar, eu vou utilizar um pé calcador estreito de zíper. Gente, eu já tenho também um vídeo aqui no canal onde eu te explico direitinho todas as minhas técnicas para colocar vivo. E assim, é o meu jeitinho de fazer, o jeito que eu consigo trabalhar com o vivo. Então, se você tiver outra técnica, segue aí teu coração que vai dar tudo certo. Então, eu começo só passando uma costurinha com esse pezinho estreito de zíper e a minha intenção agora é só prender o vivo no lugar. Eu acho mais fácil, eu consigo visualizar melhor onde é que o vivo tá prendendo. Então, faça a primeira costura só posicionando o vivo bem alinhadinho com a lateral do teu espelho. E quando ele fizer toda a volta e encostar as duas pontas, você vai fazer o acabamento deitando aquele pedacinho de sintético que você já tinha colocado primeiro. É só passar uma costurinha e o teu vivo tá colocado. Espelho pronto, agora bora unir com o nosso fole. Eu vou considerar essa parte aqui, ó, que ficou com o acabamento do vivo, com a parte de baixo do meu espelho. E o lado contrário é o lado de cima, que é onde eu vou alinhar com o meu zíper. Então, o zíper alinhado com a minha parte de cima ali do meu fole. As marcações já estavam feitas, então vou alinhar marcação com marcação. E, ó, é direito dos materiais se encontrando. Direito do teu fole encostando no direito do teu espelho. A parte de baixo você também vai unir com aquele pique que você já fez. E os piques das laterais você vai unir com a junção entre fole e canal do zíper. Você pode fazer uns pontinhos só para segurar as marcações juntas, ou pode só clipar também, faz o teu jeitinho, faz o jeito que você preferir. Eu tô usando para clipar esses clipezinhos ali de 1,5 centímetro e tô achando que eles estão me ajudando demais. Mais uma das minhas manias é que eu gosto de passar essa primeira costura só com aquele pezinho estreito de zíper, que é só para fixar o espelho no fole e garantir que eles estão na posição correta, que tá todo mundo bem bonitinho e bem alinhado. Depois é que eu vou trocar pro pé calcador específico para vivo, que é esse modelo aqui que tem a canaleta do lado esquerdo e eu uso a numeração 3/16 avos. E aí eu passo uma costura toda a volta e eu gosto de costurar pelo lado do espelho. Antes de dar acabamento com viés, dá aquela desviradinha, ver se ficou todo mundo bem bonitinho e alinhadinho. E depois sim, pode desvirar e passar o teu viés. Ah, novamente eu voltei com o meu pé calcador estreito para zíper. E quando eu tô costurando o meu viés em alguma lateral que tem zíper, como essa aí que eu tô fazendo, ó, eu tô passando vivo o viés por cima do zíper. Nesse tipo de peça eu gosto de fazer a aplicação do meu viés com o zíper virado para cima, porque daí eu tenho controle total e não deixo o meu viés passar por cima da cremalheira dos dentinhos plásticos do meu zíper, porque isso atrapalha demais na hora de abrir e fechar a peça. E, gente, eu sou cheia das manias, tá? É assim mesmo, eu vou passando pra vocês. Se quiserem fazer que nem eu faço, faço. Se não quiserem, não precisa. Faz o jeitinho de vocês aí também.
Pra dar acabamento no viés boneon, eu dou aquela selada com o isqueiro, dou uma apertadinha ali com o dedo, queimando o dedinho, que é pra ele fixar direitinho. Aí eu posso desvirar e o meu bolsinho frontal está a coisa mais linda do mundo. Falando no espelho, você vai receber um molde, então, do espelho, e você vai ver que tem uma área central ali, que é pra aplicação desse bolsinho, que você vai vazar, você vai recortar e remover do teu espelho para poder riscar ela no teu sintético. A marcação de centro em cima e embaixo eu já fiz um piquezinho, mas aquela marcação então da parte vazada do molde você vai ter que riscar com uma canetinha de sintético, uma canetinha temporária. E faz as marcaçõezinhas de centro, que é pra gente garantir o alinhamento perfeito desse bolsinho. Para deixar essa mochila mais durinha, mais firminha, eu vou utilizar nos espelhos o estruturador autoadesivo de 2 mm. Caso você não tenha, pode usar um TNT ou então um EVA mesmo, que vai dar um resultado bacana. Tem um molde específico para esse estruturador, porque ele é muito volumoso, a gente tem que fazer um recorte dele 3 centímetros menor que o molde principal, para ele não ficar acumulando então nas laterais e não dificultar a nossa costura de fechamento depois. Esse estruturador ele tem de 2, 3 e 4 mm, para essa mochila de 2 já está perfeito. Também é vendido lá na Personal Art e você vai ver que ele tem uma película que é basicamente você remover e aí posicionar, colar o teu estruturador. Se colar no lugar errado, não tem problema, descola, cola de novo, porque a cola dele é reposicionável. Como eu tava pensando em pendurar depois um chaveirinho, alguma coisa na minha mochilinha, eu vou fazer um prendedorzinho, então um segurador para uma meia argola. Eu só tinha essa meia argola de 1,5 cm, mas podia ser até uma menorzinha, porque realmente é só para colocar um mosquetão. E agora eu vou fazer uma correção, tá, gente? Aí nessa parte do vídeo, eu ainda tava achando que ia dar certo fazer com um viés, né? Fazer com um pedaço 4 vezes da largura do meu mosquetão e dobrar no estilo viés. Mas ficou um acúmulo muito grande de material, quebrou muita agulha da minha máquina, então eu acabei alterando essa medida aí desse passador. Você vai cortar o teu sintético então com o dobro da largura da tua meia argola e só vai jogar as lateraisinhas para dentro desse jeito. Então só vai agregar, só vai juntar 2 camadas de material no final das contas. E agora a gente vai fingir que só tem 2 camadas ali dobradinha de sintético que eu tô martelando, tá bom? Você vai colocar a tua meia argola e aí você vai passar uma costurinha fixando todo mundo junto. E agora você vai posicionar o teu bolsinho bem alinhado com as marcações. Gente, é realmente encostando, tá? A marcação na marcação. Lateral, borda do teu bolsinho, encostando na marcação, no risco que você fez. E a junção ali do fole, dos tecidos do fole com o canal de zíper, você vai alinhar com aquela marcação das laterais. Eu usei a fita dupla face para prender um pouquinho do meu bolso, mas eu te aconselho a usar a cola de contato. E aí você vai pegar, vai passar no teu espelho e também na parte interna do teu bolsinho. Pois a cola de contato ela precisa ser aplicada nas 2 partes que você quer unir. Com a cola de contato você consegue posicionar inclusive as curvas do teu bolso e garantir que você ia ter uma costura muito mais perfeitinha. Mas o meu potinho de adoçante, onde eu guardo a minha cola de contato para esse tipo de aplicação bem localizada, quebrou a tampinha, então eu não tinha como usar para fazer nesse tutorial. Inclusive, já vou comprar um potinho de adoçante novo só para poder usar a pontinha dele pro artesanato. Mas com o bolso posicionado, você vai passar um pesponto, uma costurinha bem na bordinha, toda a volta com bastante cuidado, fixando ele no lugar e dando acabamento. Aí é só vir com a tua fita novamente, eu vou passar 2 pedacinhos, eu vou fixar o meu espelho frontal no meu forro. Passo um pespontinho de segurança toda a volta e aí eu removo o excesso do forro bem bonitinho. Nós bora fazer agora o nosso canal do zíper, o nosso fole da peça. Então peguei o sintético que vai ser o canal do meu zíper, que ele é um pouquinho mais estreito, mais curto. Passei dupla face bem alinhadinha com a borda ali em uma das laterais. Removo a película da fita, faço aquela dobra, aquela bainha com 7 mm e eu vou vir novamente com o meu martelo para dar uma assentada no material e venho com mais uma camada da minha fita dupla face por cima. Vou prender o meu zíper, novamente estou usando o zíper tratorado e agora pelo avesso do meu zíper eu vou passar mais uma camadinha de fita dupla face e vou prender o meu forro desse jeito. Direito virado com direito, avesso virado com avesso e aí eu vou passar uma costurinha de pesponto, ó, fixando todo mundo junto. Aí sim, pelo lado do forro eu posso dobrar ele para a posição correta. Eu vou passar uma costurinha de segurança só nas laterais para prender ele, para ele não sair mais do lugar. E agora eu vou pegar a parte de baixo do meu fole e vou comparar a largura dela com a largura do meu canal do zíper. Muito provavelmente o teu canal do zíper vai estar mais largo, então é preciso ajustar. Faz a marcação de quanto ali ficou de diferença, risca e refila para eles ficarem da mesma largura. Já aproveita e já refila também aquele excesso de forro que ficou sobrando nas laterais. E você vai colocar o cursor do teu zíper, novamente cuidando para a posição dele ficar correta. O zíper principal tem que ficar fechando do mesmo lado do zíper do teu bolso frontal.
E para deixar a base da minha mini mochila estruturadinha, eu também gosto de colocar uma faixa. Aqui eu tô usando uma faixa com 6 centímetros de largura do sintético estruturador, o mesmo que eu usei lá para os espelhos. E eu só coloquei ele no centro, tá? Eu não coloquei a faixa inteira na lateral inteira. Agora junta bem bonitinha as laterais do teu canal do zíper, do teu fole, direito do sintético, se beijando, se encontrando. Passa uma costurinha de segurança dos dois lados, prendendo então o teu fole no teu canal do zíper. O teu fole vai ser maior que o canal do zíper. Pega o teu forro e você vai alinhar então o direito do forro encostando no direito do forro, desse jeitinho, e vai posicionar, e agora sim passa uma costura com 1 centímetro de margem. Lembra dessa medida, fechamento dos foles é com 1 centímetro de margem de costura. E pode virar, alinha todos os materiais bem bonitinho, e você vai passar um pesponto em toda a volta para dar acabamento e para fixar também o fole no forro. Depois disso, acha os centros e faz marcações bem direitinho para marcar o centro na parte de baixo e na parte de cima. Para o espelho das costas, eu fiz 2 marcações, uma com 2,5 centímetros e a outra com 7 centímetros a partir da borda. Passei bastante cola de contato ali na parte central, também cortei um pedaço de recouro, e em um dos lados passei bastante cola de contato também, esperei secar e aí eu vou aderir esse recouro ali nas marcações que eu fiz. Isso é um reforço que eu tô fazendo para as minhas alças, porque apesar dessa mochila ser pequenininha, não vai carregar muito peso, é sempre bom dar uma reforçada em local que vai ter a alça aplicada. Depois eu venho com o meu estruturador autoadesivo novamente, vou colocar por cima e vou fazer uma marcação com uns 3,5 centímetros, 4 centímetros a partir da borda, utilizando uma caneta fantasminha. Para dar o acabamento depois nas minhas alças, eu cortei um retângulo de sintético e fiz a aplicação da fita dupla face em todas as laterais. Eu dobro as bainhas, mas eu não faço a dobra das pontas, porque nas pontas eu vou fazer esse movimento, ó, levando as duas a se encontrarem. Ó, eu não tenho unha, né, gente? Vocês sabem, mas se você tiver, vai facilitar bastante. Você vai apertar de forma a criar um cantinho bem vincado, de forma que as duas laterais se encontrem. Pode vir com martelo, dar leves marteladinhas para vincar melhor também. Eu, como não tenho unha, acabo tendo que recorrer pro martelo. E depois vem com a tesoura e remove todo esse excesso de material. Aplica mais um pedacinho de fita e reserva. Eu vou ensinar agora pra vocês aquela alça que é removível, que a gente vai fazer com mosquetão nas pontas, tá? Você vai precisar de 4 passadores ou meia argolas e 2 mosquetões. O mosquetão precisa passar por dentro de 2 dessas meia argolas e precisa passar com um pouco de sobra, porque depois vai ter a alça ali rolando junto também. Essas meia argolas vão ficar na parte de cima da tua bolsa junto com a alça de mão. Você vai precisar de mais 2 lá pra parte de baixo, e aí pode ser meia argola menorzinha para poder ficar mais discreto, mas eu só tinha essas grandonas aqui mesmo, então vou usar 4 iguais. Eu cortei o meu sintético 4 vezes o tamanho da minha meia argola, e que arrependimento, meu povo, não façam isso. Então aí nessa parte do vídeo eu ainda tava na fé que ia dar tudo certo, que ia ficar bonito, que ia ficar jóia, mas ó, no final das contas não deu, não ficou legal, ficou grosseiro. Então bora aí que eu vou mostrar para vocês como eu tive que corrigir isso aí. Você vai cortar uma tira do teu sintético com o dobro da largura do teu metal. Então como eu tô usando uma meia argola de 2,5, eu vou cortar com largura de 5. Passei a cola de contato pelo avesso, deixei essa cola secar, e aí eu vou dobrar as pontas, as laterais, deixando elas se encontrando lá no meio da minha peça. Vou dar uma marteladinha para assentar os meus materiais, e para dar uma reforçada nessa alça eu vou usar uma fita, que é uma fita de reforço de alça específica que vocês encontram lá na Personal Art também. Se você não tiver essa fita, que ela já vem adesivada, não se preocupa, pega uma fita de cetim, alguma outra fita que você tem aí, coloca com cola mesmo, que já vai reforçar bastante. Vem de novo com a minha fita dupla face, e gente, eu vou precisar de 2 tirantes com aproximadamente 6 centímetros cada, tá? Então eu vou cortar aqui o meu sintético no meio para poder fazer os 2 tirantes. Tiro a película de proteção da fita, vou encaixar minha meia argola ali no meio e vou dobrar as pontinhas desse jeito. Já reduziu horrores o acúmulo de material. Passo uma costurinha de pesponto toda a volta para fixar todo mundo no lugar bonitinho e garantir que não vai ficar com essa parte feia visível do meu cliente. Vocês vão precisar de 4 meia argolas, sendo 2 grandes, né, que eu já expliquei para vocês, que precisa passar o mosquetão por dentro, e 2 que podem ser iguais ou menores, que vocês vão colocar na parte de baixo. E o tamanho que vocês precisam cortar o sintético para fazer esses passadores vai depender do tamanho da meia argola de vocês. Além disso, também vai precisar aproximadamente 30 centímetros de alça de mão, tá? Você pode usar uma alça pronta ou então fazer
fazer a tua mesmo. E agora, para fixar todos esses materiais, a gente vai usar como guia aquele risco que eu fiz e a gente vai ter que fazer essa costura em cima daquela parte que foi reforçada com o recouro. Agora, pro vídeo, eu tô mostrando para vocês com aquelas alças que eu fiz, mas que eu disse para vocês que ficou horroroso, tá, gente? Essa parte vai ter que ficar com esse acabamento feio mesmo, porque eu só vi isso lá no final e eu não ia refazer do começo. Sim, fiquei com preguiça, mas vocês vão fazer bonitinho, como eu acabei de explicar, não vai ficar esse acúmulo de material horroroso. Você vai prender a tua alça de mão e aquelas duas meia argolas maiores, uns 2 a 3 centímetros para baixo daquela marcação que você riscou, centralizadinho na tua peça, tá bom? Passa só uma costurinha prendendo todo mundo no lugar correto. E, gente, olha só que coisa feia que tinha ficado com um monte de acúmulo de material. Então, assim, ó, não façam como eu, tá? Usem a técnica que eu acabei de ensinar pra vocês. E aí é só pegar aquele acabamento que a gente já tinha feito, posicionar por cima com a ajuda da fita e passar uma costura toda a volta. Eu também gosto de fazer essa costura em X ali pra garantir que realmente vai ficar bem reforçada a aplicação das alças. Aí sim, cola o teu espelho no forro com a ajuda novamente da nossa amiga fita dupla face. Já passei uma costurinha, já removi o excesso de forro e agora eu vou colocar novamente com a mesma técnica que eu já mostrei pra vocês, um pedacinho de sintético pra dar acabamento no meu vivo. Eu aplico lá na parte de baixo, centralizadinho desse jeito. Depois eu vou vir com o meu vivo, que eu também já fiz. Você vai precisar de aproximadamente 80 centímetros para cada um dos espelhos. Então, com a mesma técnica, usando aquele pezinho estreito para zíper, eu faço para a primeira aplicação do vivo toda a borda e já dou um acabamentinho ali também com aquele pedacinho de sintético. Eu também faço a aplicação do vivo lá no meu espelho frontal. Agora, bora começar o fechamento oficial da nossa peça. Eu sempre começo pelo espelho frontal. Então, eu vou alinhar aquela marcação que eu fiz no zíper, com o centro lá, o topo da minha peça e a parte de baixo do fora e também com a parte de baixo, bem alinhadinho, pique com pique, e vou distribuindo clips em toda a volta para deixar todos os materiais bem alinhados. E eu vou repetir as minhas manias, tá, gente? A primeira costura eu faço só para prender todo mundo no lugar, com o pezinho estreito para zíper, e depois eu venho com a costura definitiva usando o pé calcador de vivo. E aí eu só quero mostrar pra vocês o penduricalho, que no final das contas eu acabei trocando, né? Errei no pink e acertei no amarelo. Quero mostrar pra vocês como que ficou. Faça o acabamento com viés boneon e agora repete o processo alinhando o espelho das costas com o teu fole. Lembrando, é sempre pique com pique, tudo bonitinho. Usa bastante clips pra prender todo mundo no lugar e passa as tuas costuras. Essa peça ficou bem estruturada e como ela é pequenininha, ela é mais difícil de desvirar, tá bom, gente? Então assim, ó, na hora de desvirar, pega o secador de cabelo, aquece um pouco ela, porque senão vocês vão sofrer. E como eu queria colocar um penduricalho na frente da minha mochila, mas não tava com paciência para costurar alguma coisa, eu peguei um cursor que eu já tinha bem fofurento, que combinava aqui com a minha mochila, tirei o enfeite do cursor mesmo, né, do carrinho, e prendi num mosquetãozinho mini que eu tinha aqui no ateliê, usando uma daquelas argolinhas de chaveiro. Eu achei que ficou bem mimoso. Eu acho que a única coisa que eu faria é que eu deixaria essa meia argola bem menorzinha, mais delicadinha ali na frente. No final das contas, eu acabei achando um pouquinho grosseiro. A mochila tá pronta e agora só falta finalizar a alça. Gente, que arrependimento eu ter inventado essa alça, tá? Vou falar bem a verdade pra vocês, porque eu devia ter pensado melhor nos metais que eu ia usar antes de começar a fazer essa peça. Me arrependi horrores, mas bora lá. Eu vou trabalhar com um pedacinho reduzido aqui de sintético pra facilitar minha vida na hora da explicação. Então, eu cortei o meu sintético com a largura de 4 vezes o tamanho do meu mosquetão. Aqui no caso, eu tô trabalhando com um mosquetão de 1,5 cm. Cortei com largura de 6. O comprimento ficou aproximadamente 1,5 m, que é o comprimento total do meu rolinho de sintético. Passei já a cola de contato, deixei secar e aí eu vou dobrar as duas laterais em direção ao centro. E nas duas pontas eu vou dar aquele acabamento que eu já ensinei pra vocês, tá bom? Vou tentar fazer aquele cantinho, deixando as duas pontas se encontrando em diagonal. E aí, com a minha tesoura bem rente ao meu material, ao meu sintético, eu removo essas pontinhas que ficaram ali sobrando e aí posso dar aquela marteladinha pra assentar bonitinho os meus materiais e deixar o acabamento perfeito. Eu apliquei a minha fita de reforço de alça, que eu já mostrei pra vocês, só em um dos lados, mas não vou fazer isso aqui pra não gastar minha fita à toa. E aí, vim novamente com a minha cola de contato, dei aquela sujadinha na parte central ali da minha alça, esperei secar e aí dobrei novamente ao meio. Desse jeito o acabamento nas pontas fica bem bonito, porque ele não gera tanto acúmulo de material e não fica tão gordito. Então faz assim que vai dar bom. E aí chegou a hora da gambiarra. Mais uma vez eu percebi que eu não tinha o regulador do tamanho da minha alça e eu tive que improvisar. Eu trabalho muito com alça pronta de 30 mm, então esse regulador aí eu tenho a rodo, que é o regulador de 30. E eu percebi que virando ele ao contrário, ele ficava exatamente do tamanho que eu precisava.
Então eu tirei aquele pininho do meio com um alicate de bijuteria, cortei um pedacinho dele e refiz a dobrinha ali, ó, desse jeitinho para ele ficar ao contrário, para ele ficar na vertical em vez de ficar na horizontal. E ficou perfeito, porque como a alça é bem grossinha e mais durinha, ele também, por ele ser maior, mais largo, funcionou super, deslizou a alça super bem. Então assim, ó, digo que valeu a pena a minha gambiarra. Então uma das pontas da tua alça, tu vai passar ao redor daquele pininho central e aí já pode prender ou com uma costurinha ou com um rebite. Lá pela outra ponta, você vai inserir um dos teus mosquetões, a gente vai precisar de 2 para fazer essa alça removível. E aí é só passar novamente a ponta daquela alça que ficou solta por dentro do teu regulador, desse jeito. E aí é só colocar o segundo mosquetão nessa ponta da alça que ainda tá solta e prender ela ou com um rebite ou novamente com uma costurinha. Então esse é o modelo de alça com mosquetão nas 2 pontas, que é a alça removível, e o que eu dei para vocês aquela ideia de fazer mais de uma e mandar para o teu cliente. E lembra que durante essa aula eu expliquei para vocês que os passadores, as meia argolas que ficam presas lá em cima, precisam ser grandes para passar o mosquetão por dentro delas? É porque a colocação dessa alça a gente vai fazer desse jeito, ó. Você prende de um lado e você vai passar então o teu mosquetão que não tá com o regulador, que tá livre lá, que só a pontinha, por uma das meia argolas. Às vezes até precisa dar uma abridinha no mosquetão para ele passar melhor. Passa pela segunda meia argola lá da parte de cima ainda, e aí é só encaixar o teu mosquetão na meia argola que tá lá embaixo. Então se você quiser fazer a alça removível, quiser mandar essa opção pro teu cliente, pega e faz desse jeitinho. Não esquece de cuidar para os metais um tem que passar por dentro do outro, aquela coisa toda que eu já expliquei para vocês durante a aula. Aí fica mais uma diquinha, se você quiser colocar mais uma meia argola ali na tua peça para deixar essa mochilinha ainda mais com cara de bolsa transversal, você pode fazer a colocação da meia argola na junção do teu canal do zíper com o fole. E esse é o jeitinho que ela vai ficar depois da alça colocada. Fica bem bonitinha. Acho que só a minha escolha de metais ali, como eu disse pra vocês, foi equivocada. Mas eu prometo que eu vou fazer uma nova com todos os metais certinhos, bem bonitinhos. E também vou melhorar o acabamento ali das alças pra mostrar pra vocês como que ela fica. Mas eu já me apaixonei por ela desse jeitinho que ela ficou. Mas agora, galera, deixa eu te mostrar a segunda versão da alça. E aí é uma alça fixa, não dá pra alterar. Nessa versão, você pode usar todos os metais do mesmo tamanho, que vai ser o tamanho da tua alça, tá? Como eu tô usando alça de 30 milímetros, todos os meus metais, regulador, meia argola, passadores, precisam ser para 30 milímetros. Para essa mochilinha, como ela é uma mochila bem pequena, você poderia usar também as alças de 20 milímetros e os metais de 20 milímetros, que ela ia ficar bem bonita, bem delicadinha. Então corta aí um pedaço da tua alça com 1,60 m de comprimento e você vai passar uma ponta em cada uma das meia argolas lá na parte de cima, tá? Então passa numa, passa na outra. Nas 2 alças, você vai repetir o mesmo procedimento. Você vai passar daí o teu regulador, deixando aquele pininho que fica na parte central virado para trás. E aí você vai entrar com a ponta da tua alça lá naquele passador, naquela meia argola que está lá embaixo, mas precisa ser da frente para as costas, desse jeitinho. E aí você vai ter que passar novamente a ponta da tua alça naquele pininho do teu regulador. Então pega e solta um pouquinho a alça lá dentro do teu regulador para facilitar a tua vida, ó, dá uma afrouxada nela, por assim dizer. Agora presta atenção, entra com a ponta da tua alça por cima do teu pininho, faz a volta nele e desce ele por baixo. Agora você vai pegar a ponta da tua alça, vai fazer uma dobrinha, vai encostar naquela alça que ficou por trás, não essa alça da frente que ainda tá solta, e vai prender ela ou com ilhós ou então com uma costurinha. A parte da frente da tua alça ela precisa ficar solta, para que ela possa correr dentro do regulador e aumentar ou diminuir a alça conforme a tua necessidade. Então, ó, você vai puxar a parte da frente, ela tem que ficar soltinha desse jeito, mas ali na parte de trás ela vai estar presa ou com ilhós ou então com uma costurinha, como eu falei para vocês. E esse processo você vai repetir dos 2 lados. Mas aí, meu povo, apesar dos pesares, das confusões, deu para entender direitinho como que faz essa mochilinha? Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula, se você ficou com alguma dúvida. E eu espero que mesmo com as confusões que eu fiz, você consiga aproveitar essa aula, fazer suas mochilinhas, porque realmente ela fica uma fofura. Ah, se você fizer ela, me marca lá nas redes sociais, porque eu quero muito ver, eu quero ver que vocês conseguiram entender o tutorial, tá bom? Então me marca lá, vou deixar meu arroba aqui, inclusive, gente, esse é meu arroba nas 2 redes vizinhas, me segue lá, porque eu tô sempre postando novidades. E não esquece, entra no meu grupo VIP do WhatsApp, porque eu também sempre aviso e mando com antecedência todos os tutoriais que eu vou lançar por aqui. Beijos!